Eu sou o Rafael, eu tenho uma jornada nesses anos que eu venho trabalhando para ajudá-los. Eu trabalho com desenvolvimento humano, ou seja, educação corporativa. E eu ajudo a vocês valorizarem o seu principal ativo, as pessoas, que são o principal volante que vão fazer com que vocês ganhem dinheiro. Quero fazer uma pergunta para a gente começar. Quem aqui é empresário? Mão direita aos céus. Podem abaixar, muito obrigado. Quem aqui gerencia uma loja, cuida da operação? Quem aqui trabalha na franqueadora? Então, hoje, nós viemos aqui ajudá-los e eu queria falar um pouquinho sobre um conceito muito importante, o qual, vou deixar aqui a nossa apostila, um conceito que fala sobre a gestão moderna. Quem aqui exerce um cargo de liderança sobre pessoas? Pessoas agem iguais? As pessoas conseguem os mesmos resultados? Elas seguem as mesmas regras? Então nós temos hoje o que nós chamamos de um desafio. O desafio da gestão. Porque as pessoas são diferentes, os processos podem ser os mesmos, o negócio pode ser o mesmo, mas como as pessoas são diferentes, a coisa muda. Mas todo negócio nasce no que nós chamamos de propósito, a real existência, o porquê que nós investimos nesse negócio. Então eu tenho uma pergunta para vocês. Por que é que vocês investiram no Divino Fogão? Para ganhar dinheiro. Que mais? Ser amigo do Reinaldo. Gostei. Círculo social, círculo financeiro, realização. Todas essas razões são as quais nós startamos o nosso propósito. E o propósito, ele é o começo, ele é o fim, ele é o começo e ele é o fim. Ele é o ponto da elipse, aonde gira o nosso negócio. É onde o nosso cliente observa. É onde o nosso cliente faz a fidelidade, o voto de eu vou voltar e eu vou continuar. Quando a gente tem um propósito claro de realização, de ganhar dinheiro, de aumentar o círculo social, de exercermos uma função que gostamos, de ter um crescimento, de ter um negócio próprio, né? Cada um tem um. Nós começamos a entender que nós temos no coletivo um grande objetivo, que é alimentar as pessoas, trazer cultura, alimento para o corpo, alimento para a alma, com a nossa raiz, né? Com a comida típica da fazenda. Isso está muito conectado com o nosso sangue, com a nossa herança cultural. E é a partir daí que a nossa organização começa então a construir o processo de realizar, de entrega. Como? Através do que nós chamamos do grupo estratégico. Nosso grupo estratégico, concentrado aqui, a nossa franqueadora, que estuda e compõe parceiros para que possam compor como é que a gente vai ajudá-los a chegar no seu propósito. Como vai fazer com que você ganhe mais dinheiro, aumente o seu círculo social ou se realize. Esse grupo estratégico, ele estuda, compara, testa, aprova, reprova. Estuda, testa, aprova, reprova. Aplica. E nós temos um grande benefício. Nós somos o grupo tático. Porque nós aproveitamos. Por que compramos o Divino Fogão? Porque nós acreditamos. Acreditar, né? Vem da palavra de dar crédito a. Eu dou fé. Eu acredito nisso. E o grupo tático dá a sua fé. Da sua crença, ou seja, toda a sua energia para que esse plano estratégico se realize. E aí é que nós temos um grande desafio como um grupo tático, que é transformar isso numa operação. Lógico que a estrutura estratégica vai ajudar, mas cada região tem a sua particularidade. Então nós também vamos precisar adaptar o nosso negócio a um determinado momento daquilo que nós acreditamos que vai nos trazer o propósito.
O dinheiro, o círculo social e a realização. E a nossa operação? Quem é que operacionaliza o nosso negócio? Quem são as pessoas? Quem são os nossos colaboradores? Então, são pessoas que estudaram na Suíça. Ainda não. Todos americanos. Todos vieram para o Brasil para a Copa do Mundo. É isso? Temos um desafio, né? Por quê? Porque nós temos uma carga cultural, educacional, social grande. Então, como é que a gente convence, processo de vencer junto? Convencer. Como eu convenço um profissional a atingir um resultado que ele mesmo talvez não construa numa vida inteira? Se a gente pegar o faturamento da sua loja desse mês, talvez seja a riqueza que uma pessoa dessa produza por uma vida. Mas como fazer que ela se empenhe, se engaje e consiga encontrar propósito, alegria nesse movimento, trabalhando. Por isso que a nossa força de operação ela é muito importante, porque é ela quem se materializa, tangibiliza, ela ganha forma, cor, voz, sabor para o cliente. Ou seja, o nosso cliente, ele está olhando para a nossa operação. Ele está olhando para as pessoas que compõem o nosso negócio. E é a partir daí que ele faz o quê? Ele compara com o nosso propósito de existência. O marketing, né, ele mora entre o cliente e o propósito. E aí ele vai ver se aquilo que a gente se dispôs a fazer, se a gente entrega. Promessa de marca. Nós prometemos algo. E depois de todo esse giro, ele faz a escolha. A experiência, ele consome, ele compra, ele usa e ele diz, cumpriu a promessa. Seu propósito foi claro e eu entendi e eu vou voltar. Ou eu não entendi direito, vou te dar uma chance. Ou foi muito diferente e eu não volto. Que é um pouquinho do que a gente viu ao longo desses últimos 2 dias. Né, quando a gente ouviu a apresentação da Dani, né, com os índices do saque, a gente viu um pouquinho o que o nosso cliente anda falando de nós. Isso, na verdade, mora ali. Quando a gente observa cada pedacinho dessa elipse, é onde a gente começa a entender aonde moram as nossas forças. Aonde nós temos uma oportunidade. Mas essa gestão moderna, essa gestão do futuro, ela mudou bastante, né? Porque hoje, como está a disciplina da nossa equipe? Quando a gente contrata um lavador de pratos, um steward, ele vem trabalhar? Ele vem no primeiro dia, né? Aí no segundo dia ele diz que vai comprar um cigarro. Engraçado, tem um fenômeno, né? Nas padarias. Acho que é um tubo de abdução. Ele some. Tem uns que não voltam nem para buscar a carteira, vocês acreditam? É, né? Pois é. E aí, nós temos que lidar com faltas, com atrasos, com o que mais? Atestado, né? Então, nós sofremos com muitas variáveis previsíveis, são coisas que a gente hoje já está acostumado, mas por que essas coisas acontecem no nosso negócio? Porque o perfil social mudou. A nossa geração é uma geração que trabalha, né, sangue no zóio, arregaça as mangas e trabalha. Tem hora para entrar no trabalho? Tem hora para sair? Essa geração, como é que é? A primeira pergunta que eles fazem. Isso, tem que trabalhar fim de semana? Que dia que é minha folga? É o turno da manhã. Alguém precisa dobrar, né? Nossa, é obrigado? Olha, eu já estou há 9 meses, eu posso sair de férias? É só um comportamento social. Porque na nossa geração, nós crescemos com papéis muito claros sociais. O professor,
né? A instituição de educação, escola, é uma referência de sucesso, de crescimento. O juiz é quem traz a ordem, o delegado é quem traz a disciplina, o prefeito é quem traz o crescimento. Nós crescemos num movimento social que propiciava ordem, disciplina, detalhes, engajamento. Hoje, a nossa geração, que nós trabalhamos, que operacionaliza o nosso negócio, tem um grande desafio, porque eles não têm uma estrutura completa. Eles não sabem para que serve a escola, não sabem para que serve o juiz, não sabem o que é um delegado e que dirá um prefeito. Aonde isso acaba? Da nossa mão. Hoje, ser um gestor moderno, um gestor do futuro, nós temos uma grande responsabilidade. A primeira, nós somos todos educadores. Nós temos que ensinar a equipe a comer, a usar talher, falar baixo, vestir, tomar banho, chegar no horário, sair no horário. Não é assim? Então, como é que a gente vai conseguir melhores resultados? Primeiro, aceitando. Aceitem. Nós vamos precisar educar, formar. O sucesso do nosso negócio está muito estruturado na preparação da nossa equipe. E a nossa equipe é uma equipe que nasce sem propósito. Nasce um pouco sem a ambição. Quando vocês chegaram aqui no primeiro dia, quem recebeu vocês? O que representa assim a? A imagem da marca. Ela tangibiliza, ela personifica, né? Um personagem que acolhe. Acolhimento está dentro do nosso conjunto de valores e crenças. Eu vou acolher, um ícone. Eu aproximo o meu cliente por uma imagem visual. E é isso que ela faz. É por isso que quando a gente escuta a equipe de gastronomia falando dos nossos cardápios, da melhoria dos processos nas nossas cozinhas, do investimento, não é isso, Luciano? Nas televisões, nas sobremesas, na inovação da gelatina diet. Todas essas coisas, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu não vou vender para o 80%. Concordo, mas vai vender para o 20%, que é o que vai dar o gatilho da diferença do nosso faturamento. Então, toda essa estrutura está sendo criada para ajudá-los a crescer. E é um trabalho agora de um grupo unido. Então, eu tenho mais uma pergunta para vocês. Vocês acreditam no Divino Fogão? Sim. Vocês acreditam no Divino Fogão? Sim. Todos de pé? É isso que vai nos levar para frente. Nos lembrarmos todos os dias da nossa essência, do nosso propósito, da nossa crença. Porque vão acontecer momentos que a gente vai perder a fé, irmã. Nós vamos perder o sentido. A gente pode desacreditar. E lógico que nós queremos que o nosso negócio tenha resultado. Por isso que a palavra padrão, padronizar, ela é muito importante. Por isso nós temos manuais, guias jurídicos, uma estrutura de implementação, equipes de consultoria de campos. Temos consultores de campos? De campo temos, estão aqui. Obrigado pela presença. Essas pessoas, elas nos ajudam a garantir o padrão. Porque o padrão foi testado, aplicado, aprovado, reprovado. Testado, estudado, aplicado, reprovado, aprovado. Esse exercício foi feito muitas vezes para ajudá-lo. Diversas cidades têm particularidades. E muitas vezes nós questionamos o modelo. Tanto que a gente muda. Não é isso? A gente tem um padrão de recipientes. A gente vai e compra outro. A gente tem um padrão de uniforme. Vai lá e muda, põe outro. É um fenômeno normal dentro de um grupo grande. Até porque ninguém quer perder dinheiro, né?
Se a gente está alterando, é porque a gente quer dar certo. E nós entendemos isso. Mas a nossa equipe franqueadora, ela tem esse grupo estratégico que estuda, aplica e faz por vocês. O que mais pode prejudicar uma unidade, isso é o que apareceu no nosso encontro de food service, né, esse ano da ABF, é que uma unidade percebe uma oportunidade de melhoria e ela não traz para a franqueadora, para que ela possa estudar, avaliar, testar junto e multiplicar. Então, no fim, nós temos muitas unidades independentes de sucesso, mas que esse sucesso poderia ser compartilhado com todos. E é isso que compete o gestor moderno. Né? Porque quando a gente investe, né, a gente não tem uma faculdade, né, um curso que a gente faz para ser dono de loja, para ser gerente de unidade de restaurante. A gente aprende na raça, né? A gente aprende fazendo. Hoje, para termos sucesso, não basta só ser um conhecedor da operação, mas temos que começar entendendo o nosso propósito. Por onde é que a gente começa? Por que eu estou aqui? Tem muita franquia no Brasil, tem muita coisa crescendo, mas nós escolhemos o Divino Fogão por uma razão. Talvez esse seja o nosso primeiro norte, seja o primeiro passo para dar. E depois conhecer quem é o nosso cliente. O nosso cliente. Da onde ele vem, quando ele vem, o que ele compra e como ele faz para comprar. O Instituto Gallup formatou essa pesquisa que se chama a teoria do engajamento. E ele diz o quê? Que as pessoas se engajam, elas se entregam a um propósito se elas encontrarem sentido. Porém, todo o grupo de trabalho que encontra sentido e propósito, ele sempre vai se dividir em 3 grandes blocos. Hoje, gerir pessoas, né, no que nós chamamos dessa gestão moderna, mais do que nunca, é um elemento de justiça. Essa geração, ela tem um pilar muito forte, que é a justiça. E se nós punirmos o melhor e bonificarmos o pior, nós vamos exercitar a inversão. E aí, exatamente, é o que a gente chama da inversão de valores, né? E aí, automaticamente, isso começa a ganhar uma proporção. Por quê? O 60%, ele se soma. Ele é influenciado, estimulado. Fazendo a conta que o tio é louro, o Cris me ajuda, 20 mais 60, 80, obrigado. 80% da tua equipe altamente desengajada. Motim, paralisação, greve, tiro, porrada, bomba, confusão. Se eu tenho os valores na posição adequada, eu tenho outra conta. 60 mais 20, quanto dá, Cris? 80. 80% altamente engajada. E aí eu tenho o quê? Perfeição, execução, profissionalismo, atenção ao cliente, cuidado e faturamento. O faturamento está ligado ao engajamento da sua equipe. O quanto ela se entrega, o quanto ela se envolve, o quanto ela se doa. Então, nós, gestores, além de educadores, somos da área de vendas. Nós vamos continuar vendendo esse sonho, vamos continuar vendendo uma oportunidade de crescimento, que é isso que as pessoas querem ouvir. E aí tem uma desconexão, né, muito forte do nosso propósito, da nossa história, com o que a gente verbaliza para a pessoa. E aí o que vai acontecer? Eu vou atrair pessoas que querem trabalhar conosco pelo crescimento. É isso que gera indicação. Quando a gente tem um funcionário que indica o outro, vocês têm isso na sua loja? Que alguém diz assim, tem um amigo para indicar, uma amiga, meu primo. Né? A gente só indica quem a gente confia. Né? E mais do que confiar, é indicar quem tem os mesmos valores que os nossos. Porque quando a pessoa não tem, a gente indica, a gente apresenta. A gente quer mostrar, contar lá, Reinaldo, tem uma pessoa para te apresentar para ter uma franquia. Se a gente faz isso é porque nós confiamos. Então, mais do que nunca, quando a gente olha esse cenário, é natural. E o gestor,
tem uma preocupação grande: fazer o altamente desengajado querer ficar sorrindo. Parece que é uma honra, né? Vai ser uma luta para conseguir. E nós nos empenhamos muito. Aí a gente manda mais cedo para casa, a gente compreende, a gente dá prêmio, a gente leva, dá a viagem, dá a televisão no fim do ano, sorteia. E como fica o rosto da pessoa? Sempre amarrado. E vai ficar, porque é o estilo da personalidade. Como é que a gente rentabiliza o nosso negócio? Mais um tempero. Nós temos que dar para os melhores o melhor. E o que é que esse melhor merece de nós? O nosso tempo, a nossa atenção. Foque a sua energia em quem está do seu lado. O braço direito, a pessoa uhul. A gestão, ela começa a ser estimulada pela influência positiva, pelas boas práticas. E não calcada em quem não faz, quem não tem, quem não chega, quem não performa. Então, mandar embora não resolve. O que resolve? Engajar. Engajar. Porque se nós colocamos a nossa força em quem realmente merece, o nosso empenho, eles vão fazer o estímulo para o positivo. Vão continuar com cara amarrada? Vão. Mas vão produzir mais. Aumenta a produtividade. Esse é o impacto quando nós usamos uma gestão de resultado à vista, dentro de uma gestão de pessoas. Pessoas, não é mais DP, não é mais um número, né, cara crachá. É um ser humano que potencializa o teu negócio e transforma o que o cliente quer numa experiência inesquecível. Quem tem mais de uma loja, geralmente, quando vai abrir uma loja nova, a segunda, a terceira, a quarta, pega o seu melhor gerente e faz o quê? Leva para a loja nova. O que acontece com o gerente na loja nova? Ele sofre. Sofre muito. Um negócio de alimentação novo, no primeiro ano, ele tem uma troca de equipe 3 vezes. Você troca 3 vezes a sua equipe até chegar no primeiro ano. E aí a gente coloca quem para gerir isso? O nosso melhor. Ele vai aguentar? O corpo fica, né? Mas a alma já foi embora. Você tem que chegar e dizer assim, quem está aí? Que às vezes um outro ser toma conta. Nós sacrificamos o nosso melhor gerente num negócio que ainda está começando. Qual é a chance de diminuir o turnover? Qual é a chance de ter mais resultado? Preserve o seu melhor na sua melhor loja. Quem já está ruim, quem já está desengajado, mande para a loja nova. O desgaste vai fortalecer. É o efeito contrário, traz a maturidade profissional. Nós já vimos que chegar ao aumento do faturamento precisa do gatilho, ou o que a gente chama do ponto da virada, o tipping point. É a parte que vai dar o salto. Eu saio do meu faturamento mediano para um faturamento superior. Para isso eu preciso de alguns fundamentos. O principal, disciplina. E o princípio do crescimento se chama disciplina. Contrate pessoas disciplinadas que terão pensamentos disciplinados e ações disciplinadas. Mas para isso, precisa-se dessa primeira pergunta. Liderança. Quem é o líder da nossa equipe? Quem governa? Quem pilota o barco? Quem segura o leme? Às vezes, a gente também não deixa o capitão governar. A tecnologia nos ajuda às vezes, né? A gente está em casa, abre o tablet e liga o quê? A câmera. Aí a gente olha e diz o quê? Vixe, mas está um caos, liga na loja. E aí o nosso gestor, que está com um desafio intelectual, tentando gerir pessoas, resultados, propósito, cliente, processo, a gente pega e joga o balde de água fria. Está fazendo errado, não pode! Não é assim, o que você está fazendo no estoque agora? O salão está cheio. Cadê o buffet que não está reposto?
E aí, ao invés da gente ter o processo de construção, nós temos um processo de estagnação. Que aí é assim, eu não vou falar mais nada. Para quê? Para ouvir? Eu vou ficar quieto. Aliás, eu vou dar uma dica para vocês que são novos. Quando tiver uma reunião aqui na loja, fica quieto. Acaba mais rápido. Porque novo adora dar ideia, né? O novo vai querer participar, vai querer dizer, ai não, troca, ai faz, muda. Ixi, só demora mais. Aí você sabe, né? Não vão pagar hora extra. Aí já viu, né? Então fica, ó, boca fechada que acaba mais rápido. É o efeito que acontece. Então nós temos que saber usar o poder da nossa palavra, da nossa hierarquia, para conseguirmos atingir melhores resultados. Resultados que vão levar à disciplina e ao crescimento. Faz sentido? Por isso, existe essa colocação. Primeiro quem, depois o quê? Quem? Quem que eu vou trazer para o meu barco? Encontre as pessoas certas. Se você não encontrou, continue procurando. É mais barato, é mais saudável, mas a cegueira muitas vezes nos prejudica. Né? O dinheiro ele está presente hoje nas nossas vidas, mas esse processo de evolução societária, ele nos trouxe um novo modelo de recrutar, selecionar, buscar o talento, porque para trabalhar com alimentação precisa ter talento. Porque nós alimentamos a alma das pessoas, é a primeira coisa. Né? A comida está muito relacionada ao nosso estado de espírito. Então, trabalhar, operacionalizar, né? Vender, servir, está tudo ligado ao corpo e ao espírito, à união. Resultado, nós precisamos entender aonde o profissional anda, contra tudo e contra todos, a favor de um propósito. Aonde mora o problema, mora a solução. A nossa capacidade de crer, de acreditar, de encontrar, é a que traz o melhor para o nosso negócio. Algumas palavras regem, né? São um pano de fundo do que a gente faz. Padrão, detalhe, comunicação. E mais do que nunca, nós precisamos dessa experiência, dessa vertente da matriz do crescimento, para que vocês cresçam. Então, lembre-se que nós, mais do que nunca, queremos que as lojas tenham iniciativa, acabativa, controle, mas que não seja isolado. Envolvam a franqueadora, nos ajudem a ajudá-los, porque a solução mora aqui dentro, para que possamos vencer o desafio diário do crescimento, de ganhar o nosso dinheiro, de convencer as pessoas, de atrair clientes. Pergunta. Você acredita no Divino Fogão? Eu acredito. Então eu vou perguntar de novo. Você acredita no Divino Fogão? Vocês sabem que a sociologia é um estudo que estuda a sociedade. E uma das vertentes da sociologia, ela se criou a teologia, o estudo da criação do mundo, do homem, através das religiões. E é muito interessante, quando a gente olha na teologia, uma das métricas, né, que eles dizem que o homem foi criado, é que Deus fez um boneco de barro, a sua imagem e semelhança, e deu um sopro. Ele soprou essa peça de barro. Essa peça de barro, esse sopro, em latim, se chama ânima. Em português, do Brasil, de caipirinha, feijoada, carnaval, World Cup, significa alma. Ele deu alma a um boneco. Todo negócio, ele precisa de um sopro divino. Ele precisa do sopro da criação. Quando vocês se conectaram ao Divino Fogão pela primeira vez, vocês receberam o sopro divino através do Reinaldo e da Nani. Eles são os primeiros sopros vieram deles, que inspira, que nos fez acreditar, que nos fez investir, que nos fez viver junto, conviver. E a partir desse momento,
vocês se espalharam pelo Brasil. Essa representação geográfica, né, nada mais são do que os multiplicadores do sopro da criação. E hoje vocês cuidam desse sopro. Esse sopro que vai alimentar as pessoas, que vai dar ânimo, alma, vida, alegria, energia, estímulo para cada uma dessas unidades. Vocês carregam esse sangue. Tenho visto uma coisa em comum em toda a rede, que é a força. É uma garra, é uma energia que o Divino Fogão tem, muito forte. E quando eu conversei com o Luciano Gouveia, ele me apresentou um pouco, né, das métricas, os valores, como é que a gente constrói. E ele me falou desse grito de guerra, do arroz e feijão. E o arroz e feijão, ele nada mais é do que o alimento, né, número 1 em energia. Então, as coisas começaram a chegar num único propósito, né, chegar a se juntar. Que nós temos energia, força, 30 anos de experiência, muita vontade e o principal, sabedoria. Porque a sabedoria, ela não tem forma, ela não tem diploma, ela não tem curso, ela não tem certificado. A sabedoria é um conjunto de intuição mais ação. É o que eu faço todos os dias somado à minha fé, à minha crença, o que eu acredito. Lembrem-se disso. O gestor moderno, o gestor do futuro, ele deve delegar tudo, menos o sopro da criação. Lembrem-se do seu primeiro dia de trabalho no Divino Fogão. A euforia que foi, a alegria que é, a ansiedade e a expectativa de abrir uma loja, porque é esse sentimento que precisa invadir a nossa equipe. Quando isso se alastrar, todos nós teremos propósito, processos, pessoas, resultados e clientes unidos pela mesma causa, pelo mesmo sopro, pela crença. Então, para a gente completar o nosso dia, eu quero ouvir o nosso grito de guerra, que eu quero ver se a nossa crença está alta. Arroz, feijão,